Boa noite, pessoal. Vamos começar a fazer a transmissão, mais uma live da nossa coluna Ciência, nossa coluna Tecnologia e Poder, no Alcautune Lab. E nós vamos poder hoje receber uma convidada muito especial, que é a professora Oi. Vamos começar essa live. Olá, Oi, tá me ouvindo? Cássia. Boa noite, tudo bem? Boa Estava noite, tudo arrumando bem? aqui. Estamos esperando o pessoal estar chegando ainda, a gente começar. Uhum, As nossas lives, elas são gravadas, tá? E elas ficam no nosso canal do YouTube. Passa por uma bom, ediçãozinha, a gente tem uma pessoa que faz esse tratamento, que é a Isabel, deve estar acompanhando a gente agora, tá né? show. Uhum, E aí a gente vai vendo, vai dando esse tratamento, porque fica lá no material. As pessoas podem acessar tanto diretamente no nosso canal ou pelo site do Acoltune Lab, né? não, tá ótimo. acoltunelab.com.br. Tá legal? Muito O meu bem-vinda. som tá bom? Tá ótimo, tá? Dá para te Tá. ouvir bem. Tá tranquilo. Muito Eu pe... bem-vinda. Obrigada. A Cássia está chegando, incorporando na Coltune Lab com a gente. É um prazer receber uma professora doutora do IFRJ. E, Cássia, sem mais delongas, né, pedir para você ir se apresentando, né, fazer a sua. Contar para a gente quem é você na fila do pão. Hoje, primeiramente, eu só queria agradecer, né, o convite por estar aqui participando já com vocês, né? Já tô participando de algumas reuniões também com vocês. Tenho gostado bastante, né? Ontem a gente conversou um pouquinho, né? Na semana que vem também a gente vai conversar. Então eu espero agregar bastante valor aí ao grupo, né? Me apresentando um pouquinho, né? Eu sou formada em matemática pela UERJ, a graduação só em licenciatura em matemática, né? E depois eu fiz o mestrado em ciências computacionais também pela UERJ. E depois eu fui para computação na Universidade Federal Fluminense, né? A UF aqui também do Rio de Janeiro, né? E aí eu já fui professora também de diversos lugares, né? Cursos pré-vestibulares, né? Cursinho pré-militar e pré-vestibular também, né? Também atuei também como professora também no município do Rio, né? Na UERJ. Fui também um pouco ali da Gama Filho e agora eu sou professora, né, do IFRJ Campus Paracambi. Legal, você já falou que esse campus é muito bonito, que é um lugar bem legal. Eu ainda não conheço Paracambi, mas tenho vontade de conhecer. É o campus, a gente diz que é o campus mais lindo do Brasil. Olha, vou ter que dar a minha própria avaliação, que eu estudei na Federal de Viçosa e eu estou num campus da USP também, que é muito bonito. E do IFRJ, eu estudei no campus de Pinheiral, fiz o ensino médio no tempo que lá era colégio agrícola. Então, olha, faz tempo, hein? Quando eu conto Poxa, essa não, história, denuncia a minha idade. e o campus de Pinheiral também é maravilhoso, né? Ele é lindo também. É que o nosso ele é dentro, né, de uma reserva florestal e ele é uma fábrica, né? Era uma antiga fábrica industrial.
E então, assim, o visual é bem legal, né, as pessoas também, né? Tudo para mim lá é maravilhoso, né? Eu adoro. Eu só tenho a falar bem do campus. Que bom, é muito bom a gente poder trabalhar num lugar assim. E o que que você faz lá? O que que você está trabalhando com pesquisa agora? O nosso tema está relacionado com inteligência artificial. Eu queria que você contasse um pouco como é que você chegou nesse tema, né? A Uhum. gente tem outras É. mulheres pretas que se inspirem aí para seguir pesquisando nas áreas duras aí, nas áreas STEM. Não, nem falar área dura, né? É uma área ótima, uma área excelente. Eu também sempre incentivo minhas alunas, né? Que a gente tem esse estigma, né? De que a matemática, a computação, a engenharia, né? A estatística, todas as áreas de exatas, né? Tem esse estigma de ser uma área que não é para mulheres, né? Isso é horrível, né? De continuar dissipando, e ao contrário. E eu também tive várias barreiras, inclusive, eu vou contar um pouquinho só da minha história, né? Por exemplo, chegando na UF, eu acho que eu era uma das poucas mulheres, né, que está ali dentro da computação, o que assim, é um pouco assustador, né? Mas, graças a Deus, isso tem mudado bastante, né? Mas só contando aí um pouquinho, né? Como eu falei inicialmente, eu sou da matemática, mas eu sempre tive aquela quedinha pela computação. E logo dentro da UERJ mesmo, né, eu tive professores que me incentivaram, né, e tive a iniciação científica também na computação, com a professora Aruki, que hoje em dia ela é professora do Cefet. Aí, conforme eu fui, né, entrando na área da computação, né, e me apaixonando, obviamente, eu fui, né, prestar o mestrado para ciências da computação, né, desculpa, ciências computacionais, né, que é um pouquinho diferente. E lá, né, a gente ama, né, eu, né, pelo menos eu fiquei cada vez mais apaixonada pelo tema. E lá que eu comecei a conhecer um pouco da inteligência artificial, né, trabalhando um pouquinho com redes neurais, né, lógica fuzzy, né, e aí eu fui buscando um pouquinho mais a saber sobre o tema. Meu tema mesmo de dissertação, ele não foi exatamente na área de IA, né? Mas teve um pouquinho, né? Porque a gente trabalhou com autenticação de assinaturas, né? Lógico que isso acaba sendo uma inteligência artificial, porém a gente não trabalhou exatamente com técnicas de aprendizado de máquina. Então, eu mesclei assim, um pouco da parte da matemática que eu já sabia com a parte da computação que eu estava ali sendo inserida e acabei, né, juntando as duas coisas para fazer uma melhoria nas técnicas de autenticação de assinaturas. E aí, né, na computação, quando eu fui para a computação na UF, né, eu também não participei diretamente do grupo de IA, porque lá a gente trabalhava mais com visão computacional, né? E essa visão computacional mexe um pouco também com inteligência artificial, mas não está totalmente dentro, inserido ali da inteligência artificial. E aí, né, agora chegando no IFRJ, lá eu sou, né, professora de matemática mesmo. Só que eu quis, né, introduzir um pouquinho dessa parte de computação, né, já que a minha área, assim, meu coração fala mais alto nessa parte. E aí a gente montei um grupo de pesquisa, né? A gente está ainda em vigor essa pesquisa, que é a utilização de redes neurais para resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Esse ainda está em desenvolvimento, né? A gente está trabalhando aí com 4 alunos da graduação. Ainda a gente não conseguiu envolver o médio nisso, né? Que lá o curso é tanto de graduação quanto do ensino médio, né? A gente ainda não conseguiu inserir os alunos de ensino médio ainda nesse projeto, mas quem sabe, né? A gente consiga. E aí as alunas, né, do ensino médio, elas têm me, né, puxado um pouquinho para que eu consiga fazer, né, a parte de introdução de lógica de programação para mulheres, né, dali do campus. Infelizmente, eu sou a única mulher lá que sou da computação. Então, trabalhar sozinha está sendo difícil, né? É bem trabalhoso, é muito, muito, muito trabalho para pouca pessoa, né? Que as outras mulheres trabalham em outras áreas. Então, como eu ainda estou sozinha, eu estou precisando de ajuda, né? Mais mulheres para me ajudar a montar esse curso, né? Que seria um curso de extensão. Mas pretendo um dia, né? Quem sabe a gente consiga montar esse curso de extensão aí para as meninas do ensino médio lá. E do superior também, né? Obviamente.
Não, legal, a sua trajetória é muito bacana, bonita, né? Calcada, sempre a gente está querendo sempre aprender um pouquinho mais, essa sede de conhecimento, né? Essa vontade de aprender mais é que é o mais importante. Pô, mas aí você falou coisas que são complicadas para o pessoal aí entender, né? Conta pra gente um pouco aí como é que é essa história de trabalhar com redes neurais para resolução de equações ordinárias de primeira ordem. Pois é, né? Para os Olha, não iniciados, né? Para os não iniciados, o que é esse tema? então, as equações diferentes, vou começar com as equações, né? As equações diferenciais ordinárias, elas são equações, né? Que elas são diferenciais, né? Então, a gente já trabalha com as equações derivadas, né? E essas equações, elas têm um método de resolução. Você tem métodos de resolução, né? Para conseguir achar as soluções dessas equações. Porém, né, a gente faz tudo no lápis, né, no papel e na caneta. Esses são os métodos tradicionais. E tem os métodos numéricos que acham aproximações. O que a gente está tentando, né, fazer pelo método não numérico, né? Então é fazer a aproximação por redes neurais, porém, né, não achar, fazer uma aproximação que a gente chama de mais geométrica, né? Porque as redes neurais, ela também é uma parte da inteligência artificial, né? Para fazer, como é que eu posso dizer? A gente meio que consegue, né? Fazer com que a máquina pense como se, né, agisse como se fosse um pensamento humano, né? Esse, basicamente, assim, para leigos, né? Eu acho que é o modo mais fácil de tentar explicar as redes neurais. E, né, que funcionam como de neurônios artificiais para conseguir, né, tratar alguma resposta, para te dar alguma resposta, né? E aí a gente vai fazer, para fazer um treinamento, por exemplo, de uma rede neural, né, a gente também pode fazer pelo método geométrico, né, que é fazer uma aproximação. E aí vou tentar explicar mais ou menos, né, assim, bem por alto, que pensa numa classificação, né? Então você tem classificação de gatos e cachorros, né? Então você sabe que gatos têm orelhas pontudas, né? Eles são menores, né? Os cachorros são normalmente maiores e tal. A pelagem é diferente e tudo mais. Se você for classificar, né, você pode colocar como se fosse um plano, né? Colocando lá no plano cartesiano, vamos dizer que os gatinhos eles possam estar um pouco mais aqui, né, à minha direita e os cachorros estão aqui um pouco mais à minha esquerda. E aí as redes neurais, para fazer essa classificação, ela pode fazer, por exemplo, né, traçando uma reta em que divida, né, o grupo dos cachorros dos grupos dos felinos. E as equações diferenciais, né, toda a solução de uma equação diferencial, ela acaba sendo uma curva, né? Então, a gente vai fazer essa aproximação, né, da equação diferencial por essa curva das redes neurais. Porque as redes neurais, ela vai melhorando o seu aprendizado, né, fazendo essa aproximação da curva. Eu não sei se eu estou sendo muito teórica, né? Mas basicamente a ideia assim, se aproxima muito, né? Tanto para achar essa solução da equação diferencial, que é uma curva, quanto para fazer, né, essa classificação de duas classes, né? Separação de duas classes, na verdade. Então, a gente, né, já tem trabalho sobre isso, né? Então, a gente pegou alguns alunos para a gente conseguir tentar, né, ou conseguir fazer isso lá no campus mesmo. Não sei se foi muito teórico, né? Mas eu acho que espero que Não, tenha, mas tenha sido entendido. na aula que eu dou sobre no nosso curso de introdução a ser antirracista e tecnologia do direito, e aí você que está nos acompanhando aí, a gente está na terceira edição do curso, está em andamento já em uma turma, mas nós teremos vaga já vamos abrir uma turma no segundo semestre também. E nessa aula que eu dou, eu explico, eu tento passar para as pessoas a ideia que no fundo tudo é matemática. Tudo é matemática, né? Coisas que são mais simples, como as coisas que a gente está acostumado a contar, mas as relações entre tudo que acontece na vida da gente também pode ser descrita por uma equação matemática. E essas equações, umas vão ser mais difíceis, outras vão ser mais fáceis de resolver. Umas dependem de umas funções, de uns desenhos, outras você pode responder numericamente. E os matemáticos, no que eles fazem, né? Diriam Sheldon Cooper, né? Que eles vão fazer tentar descrever o mundo. Então, o Exatamente. desafio é dominar o mundo. E é muito bom que as mulheres estejam dominando o mundo, estejam entrando para dominar esse mundo
que está passando. Eu E olha que vejo não é quando a gente... fácil, porque Não, não é as fácil. barreiras que a gente encontra e, sabe, os comentários que a gente tem que ouvir é sempre muito doloroso. Mas é aquele negócio, né? A gente tapa os ouvidos e fala assim, vamos em frente, que é o mais É. importante. Esse mundo branco, cis, heteronormativo é complicado, né? É Exatamente. complicado. Mas para esse mundo, a gente tem que entender que isso não é pode ter parecido aí um estudo teórico, mas que tem muitas aplicações práticas, como são as próprias aplicações da inteligência artificial. E aí eu queria que você comentasse um pouco, né? Como que você vê, você como uma especialista na área, né? Como que a sociedade brasileira ela está recebendo, ela está vendo essa entrada da inteligência artificial no nosso cotidiano, que já está aí sendo utilizado por bancos, sendo utilizado no sistema de segurança, e são as coisas que a gente sabe, fora as mil outras aplicações que podem já estar sendo usadas e que a gente nem sequer sabe que está conversando ou está interagindo com a inteligência artificial. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho aí como é que você vê isso aí na nossa sociedade. Então, eu era uma defensora, não sei se tá muito barulho, então estão fazendo uma obra, eu acho que aqui perto tá uma barulheira, né, absurda, mas eu peço Não, desculpas. o meu que está muito barulhento Mas aí, meu vizinho resolveu cortar grama à noite. O que, é que eu faço com ele? pois é, né? Acontece, né? Enfim, né? Então, eu, como uma pessoa da computação, eu era extremamente defensora de todas de tudo que a computação pode trazer para a gente, né? Então, eu, né, eu era sempre a favor de novas tecnologias, tudo que possa me ajudar, a funcionalidade da casa, tudo que pode, né? Por exemplo, quando surgiu esse robozinho que limpa a casa, eu falei, é isso que eu quero, vou comprar, mesmo sabendo que não funcionava. Eu falei, vamos comprar. E adoro, né, hoje em dia. Enfim, então, assim, e eu estudei, né, sobre esses avanços tecnológicos ao longo da graduação, ao longo do mestrado, do doutorado. Então, eu sou sempre a favor, né? Mas aí, quando a gente vem para a sociedade, né, quando você é o usuário, né, que é diferente de você estar ali, né, do lado da tecnologia, né, e aí você parte para o lado do usuário, que a gente vai ver que muita coisa pode ser ruim, né? Vou dar casos básicos, nem é um pouco da inteligência artificial, mas a gente já conversou sobre isso, né? Você pega um celular e vai colocar um filtro, e aí vai colocar um filtro, esse filtro fala que você afina o nariz, ou afina seu rosto, ou, né, embelezamento de rosto, e esses embelezamentos de rosto são sempre algo que podem ser racistas, ou esse pode ser até gordofóbico, ou qualquer outro tipo de coisa. Isso acaba sendo ruim para as minorias, né? E provavelmente as pessoas que estão fazendo esses avanços, né, não percebem o quão isso pode ser prejudicial, sabe? Na inteligência artificial, lógico, né, é, a gente faz alguns pedidos, né? A gente pode ter algumas coisas que facilitam muito a nossa vida e outras que podem prejudicar bastante, né? Ontem mesmo a gente estava conversando também, né, sobre reconhecimento facial, né? E o quanto isso é bom em alguns lugares, eu acho que na Coreia, se eu não me engano, eu estava assistindo uma reportagem, o quanto isso foi bom, né, para lá, e aqui para a gente tem trazido grandes malefícios, né? Um desses malefícios é o quão a taxa de erro para pessoas negras ela é grande, né? E isso pode trazer bastante prejuízo a nós, né, da comunidade negra, né? Então, assim, eu tem seu lado bom e tem seu lado, né, ruim, né? Como acho que tudo na vida. Então, assim, tem que ser. Tudo que a gente for, né, trazer como novidade, eu acho que ela tem que passar por vários estágios, né? Hoje eu estava também assistindo um podcast sobre reconhecimento facial e diz que um juiz ele decretou a sentença de uma pessoa negra baseada no reconhecimento facial. Só que o software que ele utilizou tem uma taxa de erro de 80%. Então, caramba, como é que você vai, né, sentenciar uma pessoa com uma taxa de erro de 80%? Realmente, eu sou
defensora, né, obviamente, da inteligência artificial como um todo, mas a gente tem que estar bem ciente do quanto isso pode ser prejudicial para algumas pessoas, entende? Então eu estou assim no meio termo, vamos dizer, mas obviamente sou da tecnologia por completo, né? É, a gente vê que a tecnologia não é aquilo que os filmes de ficção passam para a gente, né? E às vezes é pior do que os filmes de ficção passam para a gente, né? A gente hoje vai conversar com máquinas e as máquinas não têm resposta para tudo, não estão preparadas e às vezes até fica tentando resolver problemas, às vezes o telefone não consegue porque não tem resposta para aquele problema, né? Exatamente. Eu... E eu acho que, desculpa só te cortar, né? Eu acho Vai, que é vai. sempre bom a gente entender, assim, para quem não é da área de inteligência artificial ou da computação, é sempre bom a gente entender que a máquina só faz o que ela é programada para fazer. E se quem está programando faz parte de uma sociedade racista, machista, homofóbica, é isso que a máquina vai reproduzir. Então, assim, antes da gente já, né, detestar a máquina, a gente tem que culpar, na verdade, é quem está programando essa máquina, porque ela não pensa, ela simplesmente obedece regras, né? Que para exercer qualquer tipo dessas funções de reconhecimento, né, de sei lá, limpar uma casa como, né, um robozinho faz, ele faz sob comando, sabe? Alguém programou para que ele faça aquilo. E é do mesmo jeito, a parte de inteligência artificial, ela é exatamente isso, ela tenta reproduzir o pensamento humano. Mas esse tentar reproduzir é de acordo com regras pré-estabelecidas por quem está programando esses sistemas. Então, né, a gente tem que ter essa revisão e tem que ter esse discernimento, né, antes da gente estar utilizando qualquer tipo de inteligência artificial. É isso aí. Daí a gente volta na primeira parte do que você falou, né? A importância da gente ter meninas, ter pesquisadoras, ter gente preta participando na produção desses softwares, né? Tendo acesso ao conhecimento e participando no desenvolvimento desse conhecimento, né? Você já contou aí que você era quase solitária aí, por ser mulher preta, ainda está participando dessas coisas, ainda tem esse sentimento. Você vê que as pessoas estão compreendendo como está mudando a sociedade e a necessidade de se apoderar desse conhecimento, não só como usuário, mas também como desenvolvedores, tem crescido? Você que tem alunos aí do ensino médio, tem alunos da universidade, como é que você vê essa relação? Olha, graças a Deus isso tem mudado. Ainda não é 50-50, sabe? Mas eu acho que qualquer ganho a gente tem que, né, comemorar. Por pior, né, por mínimo que seja esse ganho, mas a gente tem que comemorar, né? Eu costumo sempre botar isso, né, assim, em evidência, né? Por exemplo, né, lá no campus somos 11 professores de matemática em que somos apenas duas mulheres. E das duas mulheres, só eu que sou negra. Então, assim, nossa, que discrepância. Mas vamos pensar que, sei lá, há anos atrás, talvez nem isso não teria, sabe? E eu espero que os próximos que entrem sejam cada vez, né, agregada a essa minoria, né? E na computação, como eu falei, eu era uma das poucas também. Eu lembro de um seminário que a gente fez, em que tinham 60 pessoas para apresentar, né, suas teses e dissertações, né, só para, né, mostrar como é que está indo o trabalho e tudo mais, e éramos 5 mulheres, dentre os 60 dentro das apresentações. Então, assim, é muito pouco, né? Muito pouco quando a gente fala de 60 mulheres, de 5 mulheres entre 60 pessoas, sabe? E lá mesmo, lá no campus, né, a gente tem cursos de graduação, o campus é quase todos de exatas, né? A gente tem o ensino médio da mecânica, eletrotécnica e a graduação de matemática e de engenharia. A engenharia ainda é ocupada por sua grande maioria por homens, né? Mas a matemática, graças a Deus, é 50-50, sabe? Aí a mecânica e a eletrotécnica também, a gente vê isso. E até eu fui dar aula ontem, em numa das turmas, eu acho que estava 70% eram de mulheres. Eu falei, nossa, essa vai ser a melhor turma que eu vou ter. Eu brinquei com eles e tal.
E isso é bom, sabe? Entrar numa turma, não é que a gente odeia homem, né? Como eu já ouvi muita gente falando, sabe? A gente odeia homem, não quer ver os homens. Não, não é isso. É querer que as mulheres consigam ocupar o espaço que é delas. E que foi retirado por, sei lá por quê, sabe? Às vezes por estigma, às vezes por preconceito, de dizer que elas não são capazes de fazer, ou porque elas tiveram que estar em um outro lugar que, né, impossibilite delas continuarem os estudos, sabe? Então, assim, tudo isso, né, mexe muito com a gente, sabe? E a gente que está nesse local de olhar e perceber que a gente está conseguindo ocupar esse espaço, isso é muito bom, sabe? Do ano que a pandemia, né, entrou, infelizmente, a gente estava fazendo exatamente um seminário, né, e um evento só dedicado às mulheres. E ali a gente deu voz às meninas, né? Eu falo meninas, né? Como se todas fossem menininhas, mas é mais pelo coração, assim, né? Nossa, eu gosto muito delas. Então, demos voz a elas para dizer o que estava incomodando. E a gente percebeu que elas ainda. Olha, a gente estava, né, em 2020 naquela época. Então, elas ainda estavam ouvindo frases machistas, sabe, dos respectivos professores. Nossa, estamos em 2020, sabe? Eu entendo, não é certo, obviamente, mas eu entendo que eu ouvi isso em 2000, sei lá, em 1900 e alguma coisa, mas até hoje, 2020 e agora 2022, ainda existirem esses tipos de comentários, nossa, sabe, é para não ser feito nunca mais. Então a gente faz esses eventos, né, lá para exatamente dedicado, né, às mulheres e às outras minorias também, não é só as mulheres, tá? Tem eventos para todos lá no campus, graças a Deus. E a gente faz exatamente, cria esse debate, né? E a gente dá voz exatamente para que outras pessoas, né, que sempre taparam o ouvido para essas causas, né, ouvirem que dói, né? E dói bastante. Principalmente porque é minoria lá, mas não é minoria na sociedade, né? A sociedade é Não. muito maior que isso aí, então são nichos, né, que parece, tem essa ideia da minoria que realmente na prática não existe, né? Mas essa relação sobre utilização de tecnologia, utilização de inteligência artificial, você percebe que a população negra particularmente vulnerável à introdução dessas tecnologias? Como que você enxerga aí essa ação das tecnologias dentro da nossa sociedade, essa vulnerabilidade dos grupos, do grupo da população negra frente ao predomínio de programadores, donos de empresas, desenvolvedores brancos eurocêntricos? Pois é, né? Eu acho que é meio que o que eu já tinha, que eu acabei de falar, né? A gente, eu talvez eu não percebia isso até pouco tempo atrás. Eu acho que muitos de nós acabam também não percebendo até meio que, ué, por que que isso aconteceu comigo, sabe? E aí que você percebe o quanto, né, ainda é ruim, né, pra gente. E mais uma vez, né, só é ruim porque ainda não temos representatividade nos desenvolvedores, né? Quando ainda não tiver essa representatividade lá nos desenvolvedores, a gente ainda vai estar sofrendo muito. E esse é um grande problema, né? Toda vez que a gente vê, por exemplo, o caso básico mesmo que eu falei, né? De um embelezamento de rosto afinar o nariz, sabe? E isso, quem que padronizou isso? Quem que disse que para você estar mais bonita, você precisa estar com o nariz mais fino, sabe? Ou até, né, vou pensar até um pouco nas mulheres, né, sabe, botar um implante, né, e aí tem filtros para isso também, sabe? E entre outras coisas, né? Gente, por quê, sabe? A gente ainda tem que estar fazendo sobre isso. É porque provavelmente a gente ainda não tem ainda representatividade lá, sabe? Para dizer, ó, a beleza está em todo lugar, não é só porque é euro que eu tenho que estar respeitando, eu tenho que estar seguindo esse padrão, sabe? Então, e foi o que eu tinha conversado, né? Esse reconhecimento facial para, né, para sistema carcerário, né?
mais uma vez, ele é programado, né? Então, se você só coloca as pessoas, né, tipo, o cidadão do bem como um branco, e aí coloca como um procurado da justiça um homem negro, quando ele fizer o reconhecimento facial para, né, a ordem judicial de uma pessoa negra, ela vai reconhecer aquele indivíduo como uma pessoa, né, problemática, uma pessoa, né, procurada pela justiça, mesmo ela não sendo, sabe? Porque o banco de dados ele é cheio de pessoas brancas. Então, assim, enquanto as pessoas racistas estiverem sob comando dessas programações, os resultados que a gente vai obter também vão ser obtidos resultados racistas. Então, aí que está o problema. Eu acho que, assim, a inteligência artificial não é um problema. O problema É é o quem problema é está, quem tá, né, né? tá formando, na verdade, desculpa que voltou um retorno aqui. O problema está em quem está programando esses sistemas, entendeu? Então, é mais ou menos essa a ideia. A gente não tem que ter medo desses avanços tecnológicos, mas a gente tem que ter muito cuidado, né, com quem é que está programando, como está sendo programado, como ele está sendo utilizado. E a gente também tem que ter sempre em mente que o computador ele vai fazer coisas programadas, mas tudo precisa de uma revisão. Sempre tem que ter um humano por trás, né? E isso a gente aprende na computação. Sempre tem que ter um humano por trás para saber se realmente as respostas dadas são as respostas devidas. Então, se não tiver um humano por trás fazendo essa revisão, a gente vai continuar sofrendo os problemas em que, infelizmente, a gente já a gente sofre hoje em dia, né? Não, você tem toda a razão e é importante a gente cada vez mais chamar a atenção da nossa comunidade para estar atenta, né, a essas mudanças. O racismo, o machismo, eles se renovam cada dia, né? Eles vão encontrando outras formas de se embranhar na sociedade e só a comunidade atenta, a comunidade que estuda, a comunidade que procura dar acesso aos demais, né? A gente tem que, não adianta dizer que eu faço o que eu faço, mas depois eu também não estou aqui fazendo uma live, compartilhando meu conhecimento com as pessoas, deixando gravado lá no YouTube para quem quiser ver. Então, a gente também tem que procurar fazer essas coisas para alertar a comunidade, porque a única forma de pressão que nós temos é, é estarmos juntos. Quando nós estamos juntos, aí a branquitude se alerta, percebe que está fazendo. Seja pelo bem, né? Seja porque, olha, pô, legal, vamos somar calça, a pessoa acorda para o problema, seja pelo mal, porque a pessoa vai ter que enfrentar a gente no voto, vai ter que enfrentar a gente na manifestação, vai ter que enfrentar a gente nos espaços democráticos. Então, é muito importante que a gente tenha essas duas atitudes e o Alcotone Lab tem procurado ocupar esse espaço aí, oportunizando isso, e é muito legal te receber de braços abertos, né? Com esse baita background que você tem, com essa alegria, com esse sorriso, para a gente poder cada vez mais estar assumindo essa missão. Tá dando a nossa meia horinha, nossa live é muito curtinha. As pessoas que acompanham a coluna aqui toda primeira quinta-feira do mês sabem que eu não uso filtro, então eu não uso porque eu nem sei usar, então estou sempre aparecendo com a mesma cara aqui, às vezes de barba, às vezes de cabelo curto, às vezes de cabelo comprido, mas estou sempre aparecendo eu aqui do jeitinho que a natureza está me transformando. Mas eu também não sou tecnológico, né? Porque todo mundo queria ficar bonito. Então, Cássia, Não, eu diga que aí as suas agradeço. considerações finais. O que você gostaria Não, de eu que deixar de recado agradeço. para a comunidade preta brasileira? Né? Fala aí. A única coisa que eu tenho que falar é que a gente, infelizmente, ainda vai ter que lutar, né? Lutar pelos nossos direitos. Ou felizmente, né? Eu não sei se é felizmente ou infelizmente. Muitos, né, os brancos, eu acho que ainda não reconhecem nossos lugares, mas a gente está aqui para causar mesmo. A gente está aqui para ocupar os postos mais altos que a gente puder, sabe? E eu sempre falo isso nas minhas aulas que não é porque você não viu uma mulher em um certo lugar que ela não vai poder chegar, ao contrário. Se você está concorrendo nesse lugar, vai lá, luta, porque você vai conseguir, né? E a mesma coisa do negro, né? Porque você nunca viu um presidente negro que isso não vai acontecer, sabe? Luta que um dia a gente, quem sabe, né? Quem sabe não, né?
Eu espero que a gente consiga chegar lá. A gente tem que ter representatividade em todos os lugares. É muito ruim, né, quando quem passa por um lugar e não se vê, né, ali representado. E eu já recebi muito feedback de meninas negras, né, de falar, nossa, cara, você é da computação, que coisa legal, sabe? E eu falo, sou sim, e se eu puder ajudar, o que eu puder ajudar, eu tô aqui para ajudar. Então, assim, a gente tem que tomar o nosso espaço, assim, o espaço é nosso, né? Como você falou, nós somos mais da metade da população brasileira e não somos representados, né? Não temos representatividade em 50% dos cargos, o que é muito ruim, sabe? Nos espaços de poder, Então, né? oi, desculpa. Nos espaços de poder somos sempre minoria. Pois é, exatamente. Então, assim, por que que isso está acontecendo, sabe? Em pleno 2020. Então, e a gente sabe muito bem o porquê que isso acontece, infelizmente. Então, a gente está aqui é para isso. Vamos ocupar tudo que a gente puder ocupar. Eu, talvez, na minha adolescência, nunca pensei que hoje em dia eu estaria doutora, né? E numa instituição pública. Mas estou aqui, sabe? Graças a Deus estou aqui. E eu espero que outras venham, sabe, no mesmo percurso que eu. Se Deus quiser, esse número aumenta, né? Isso aí. Com você participando disso, formando gente, né? Se Eu Deus quiser. agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente aqui online, para as pessoas também que acompanharam, vão assistir a gravação aí depois. Quero dizer aí, deixar um recadinho, todo mundo acompanhar as nossas redes do Aquatone Lab aqui no Instagram, nossa página na internet, o aquatonelab.com.br. E você quer deixar o seu Instagram aí também? Quer falar? Cássia Isaac. Cássia Isaac, arroba Cássia Isaac com S só, né? O Tá Isaac, bom. I-S-A-C. Vou colocar uns Obrigada, tá? Muito seguidores aí obrigada para pelo você. convite. Obrigado a você por ter aceitado esse convite, né? Ter tido essa gentileza conosco de compartilhar. E estamos juntos na luta. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente. E mês que vem a gente volta. Primeira quinta-feira do mês, tecnologia e poder é o assunto nessa coluna. Um abraço. Abraço, gente. Tchau.